Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. Ela debochou da minha cara no ensino médio, agora dou a falsa esperança de sucesso, enquanto choro de rir da cara dela. No ensino médio, eu era considerada pouco atraente e também acabei criando meu blog tardiamente. Tentei de tudo para ser atraente, parecer madura como os outros, mas falhei. Tinha uma amiga que era a mais bonita de todas. Ela era extremamente popular e tão perfeita que todos os meninos se apaixonavam por ela e a seguiam. Ela era tudo que eu não conseguia ser, mas não a odiava por isso. Até meu último ano, estávamos todas juntas conversando e ela me perguntou por quem eu gostava na nossa escola. Eu disse a ela que já gostava de fulano há um ano, mas que eu não era bonita o suficiente para que ele me notasse. Ela agiu de maneira tão legal e me tranquilizou. Como era próxima dele, disse que falaria bem de mim para ele. Comecei a ficar mais próxima dela. Nas últimas semanas, ela vinha e me dizia coisas que ele falava sobre mim e como achava eu bonita. A conversa dela estava funcionando, e eu enviava mensagens para ele através dela por semanas. Quando finalmente nos encontramos, era como se fôssemos estranhos. Estávamos conversando há semanas, mas ele agia como se não soubesse. Quando mencionava isso a ela, ela dizia, ele só é tímido. E eu acreditava nela. Isso continuou por mais algumas semanas até que uma amiga me disse que nada era verdade. Ela estava fazendo isso como uma brincadeira. Eles estavam namorando há meses. Todo mundo sabia, e eles mantinham isso como uma piada interna. Fiquei magoada, triste, miserável. Ela se fingiu de sonsa, é claro. Com o tempo, ela passou a usar isso para me insultar e rir de mim, dizendo a todos que eu queria namorar o namorado dela. Foi apenas uma das coisas que ela fez comigo. Ela transformou minha vida em um inferno. Eu estava miserável. Agora, no último ano da faculdade, tive um grande avanço e estou melhor do que todos que me viam como uma piada. Eles ainda estão no mesmo lugar, fazendo vídeos, todos iguais. Eles constantemente me mandam mensagens, mas estou muito além disso. Pareço uma pessoa completamente diferente, enquanto ela permanece a mesma. Ela ainda faz vídeos. Eu assisto todos e rio de como ela é a mesma, fazendo as mesmas coisas que os alunos do ensino médio fazem hoje em dia. Ela ainda está presa no ensino médio. Senti uma sensação boa. Posso parecer terrível, mas foi tão bom. Eu pago pelas visualizações dela e pela promoção nas postagens dela, só para incentivá-la a postar mais e pensar que as pessoas realmente estão assistindo. Quanto mais eu promovo, mais ela publica, 6 vezes por dia, cada postagem mais engraçada e boba. Ela faz mais trocas e parece pior a cada dia, e isso me diverte. Edit, pessoal, não é para tanto. Não passo todos os dias da minha vida pensando nela e fazendo isso, apenas faço no meu tempo livre e não estou despejando dinheiro nisso e pensando nisso toda hora. Se eu não tivesse dinheiro para isso, eu não faria. Relaxem. Meu bolo reflete a pessoa para a qual estou fazendo. Não tenho culpa de você ser um lixo humano. Minha madrasta era uma mulher desagradável, mesquinha, vingativa e com um complexo de inferioridade que ela usava para atacar qualquer um que estivesse indo bem na vida, especialmente aqueles que estavam se saindo melhor do que ela. Meu pai passou minha infância na estrada, e minha mãe entrava e saía de internações até falecer. Então, muito do meu tempo era gasto com ela, sendo minha única cuidadora e guardiã disponível. Não vou mentir e dizer que eu era perfeita, mas eu não era ruim. Boa aluna, envolvida nas atividades da comunidade da escola, e assim que pude trabalhar, consegui um emprego. Meu maior problema era que muitas vezes eu era bem rude com ela e sua família, todos os quais eram péssimos de estar perto. Essas pessoas estão em minha vida desde que eu tinha 4 anos. Agora estou com 20 e tantos, e nenhuma delas jamais me apoiou ou foi gentil comigo. Eu tinha aspirações de entrar na faculdade e ser psicóloga, professora, terapeuta, veterinária. Sinceramente, acho que eu só gostava da estrutura que a escola oferecia e queria permanecer nela após a formatura. Mas assim que recebi meu diploma, minha madrasta me deu um aviso para desocupar o imóvel. Em menos de um mês depois, eu tinha ido embora. Para ser justa, meu pai tentou intervir e impedir o despejo, já que era a casa dele, mas ela era a ocupante principal da casa e fomos informados por um policial que ela poderia de fato me retirar da casa e apresentar acusações de invasão se eu voltar.
Até hoje, acho que ele provavelmente estava falando besteira, mas eu não queria lidar com isso. Então eu tinha 18 anos, era sem teto e deveria começar a faculdade alguns meses depois. Escolhi uma escola local e rejeitei bolsas de estudo melhores para poder ficar por aqui mesmo e economizar dinheiro com moradia. Encontrei um lugar com um cara que se tornou meu melhor amigo, e eu tentei frequentar a escola, mas sinceramente não parecia mais a coisa certa. Entre o trabalho em tempo integral que eu tinha apenas para sobreviver e os problemas de saúde mental que surgiram depois, não pude continuar e desisti. Meu pai era incapaz de oferecer muito apoio, e a maioria da minha família nunca se preocupou em intervir, pois ela convenceu a maioria deles de que eu havia escolhido basicamente cortar contato com eles. Ela ligava e falava de como no mundo real é difícil. Fazia comentários sarcásticos sobre minha mãe moribunda e ao mesmo tempo oferecia simpatia e apoio se eu voltasse para casa. Nos jantares de fim de ano, ela dizia a todos que eu era a primeira psicóloga que ela viu trabalhando como caixa no McDonald's. E se eu me defendesse, seria repreendida por não saber brincar. Era humilhante. E depois de alguns anos, percebi que poderia bloqueá-la e ela não poderia fazer nada a respeito disso. Então foi o que eu fiz. Minha vida deu uma reviravolta. Trabalho como confeiteira em uma padaria que adoro e adoraria comprar um dia se o dono me deixasse quando se aposentar. Não é uma vida que eu jamais imaginei para mim, mas é uma vida boa que compartilho com meu noivo e não trocaria por nada. Nos últimos 2 anos, retomei contato com o meu pai e, como resultado, com sua esposa novamente. Ele ainda é um capacho, e ela ainda é uma megera. Mas ela não está mais pegando no meu pé como fazia quando eu era criança, e eu mordo de volta agora. Também consegui entrar em contato com a família de minha mãe, que se afastou dela por décadas antes de ela morrer, e conheci pessoas que poderiam ter me chamado se soubessem que eu existia. A família do meu pai é mantida à distância, mas finalmente tenho uma família sobre a qual posso falar quando meus amigos estão discutindo planos de férias. Isso é tudo o que eu sempre quis. Dado meu trabalho, sempre me exibo um pouco nas reuniões de família e muitas vezes faço bolos personalizados para parentes quando solicitados. Estabeleci meus limites, e após uma prima tentar cruzar a linha e se ver símbolo no aniversário do filho, eles passaram a ser respeitados. A madrasta odeia meu trabalho. Ela odeia que eu esteja feliz, que não me importe se sou um pouco gordinha, que estou noiva e ela não vai poder nem chegar perto da festa de casamento. Ela odeia que eu seja boa no que faço, e por mais que tente, a única coisa que ela pode soltar é o fondant. Mas dane-se, eu também não ligo para isso. Na festa de aniversário do meu pai, no mês passado, fiz um lindo bolo de veludo vermelho de 3 camadas para ele e forneci vários doces, bem como me fiz de biscoitos. Meu chefe é uma dádiva de Deus por me deixar usar sua cozinha do exterior para fazer tudo no dia. Tudo que a madrasta podia dizer era que meu bolo tinha gosto de mistura de caixa. E foi isso. 2 décadas de abuso, e finalmente cansei de tentar. Passei dias fazendo tudo de graça, e ela comparou meu trabalho e conhecimento com bolo barato de supermercado. Não tem problema fazer ou gostar desses bolos ou qualquer outra mistura em caixa, mas é como comparar fast food com sua própria comida caseira e preferir o fast food. É um tapa na cara total para as horas de trabalho e esforço e anos gastos aprimorando e aperfeiçoando receitas. Ela me pediu no começo de fevereiro para fazer o bolo dela para o seu aniversário de 50 anos, sem mais detalhes. A não ser que ela não queria veludo vermelho e era para 100 pessoas, eu concordei. Estou aqui com mistura de bolo e glacê enlatado. Coloquei o glacê em cima, os bolos de forma baratos, um dia antes e não me preocupei em decorar nada. A madrasta ficou pálida. Estraguei o aniversário dela, e envergonhei ela na frente de seus amigos e familiares. Como pude ser tão insensível, etc. Disse a ela que ela comparou meu bolo na festa do meu pai com bolos baratos. Então ela deve preferir bolos de baixo esforço e sai logo depois que ela começou a chorar. Aparentemente, ela planejava começar a festa e contava com o meu trabalho e capricho de praxe que eu sempre faço. Meu pai não se importou, ele apenas disse que era melhor eu não ficar perto dela por um tempo e nos encontrarmos em algum lugar que não fosse a casa dele. Não quero ficar perto dela de novo, e espero que a família dela tenha se engasgado com aquele bolo seco. Acham que são os donos do lugar? Podem ficar, mas o resto é todo nosso. Isso aconteceu durante o meu primeiro ano de faculdade. Eu morava com outras 5 mulheres. Vou chamá-las de Carla, Gabriela, Ember, Ana e Maria.
Quando assinamos o contrato de aluguel da casa, concordamos com um contrato de 1 ano, de 1 de junho a 31 de maio. A casa ficava fora do campus e não tinha móveis, então precisávamos de coisas para transformar essa casa em um lar. Antes de nos mudarmos, todas nós nos sentamos e decidimos o que precisávamos para a casa e quem iria trazer o quê. Também estabelecemos um cronograma de tarefas e decidimos ter um fundo de abastecimento doméstico para comprar coisas que todas usaríamos, como papel higiênico, toalhas de papel, detergente para louça e detergente para roupa. Acontece que Amber, Ana, Maria e eu trouxemos a maioria das coisas que precisávamos, como um sofá, uma pequena mesa de jantar, pratos, talheres, copos, panelas, recipientes para guardar alimentos, etc. As coisas correram muito bem durante o semestre de outono. Pouco depois disso, no entanto, as coisas começaram a declinar. O namorado de Carla basicamente foi morar conosco, e os dois começaram a agir como se fossem os donos do lugar. Deixou um prato sujo na pia. Eles deixariam uma nota passivo-agressiva sobre a falta de educação. Que fazer isso? Voltou para casa depois que a biblioteca fechou à meia-noite, diante disso, foram para a cama às 10. E se você os acordasse, pagaria caro. E logo Gabriela e seu namorado, Brad, estavam agindo da mesma maneira. No início de fevereiro, ficou claro para Amber, Ana, Maria e para mim que não queríamos viver mais um ano com Carla e Gabriela. Nós 4 encontramos um lugar diferente fora do campus e assinamos um contrato de aluguel. Avisamos Carla e Gabriela, e a partir de então as duas. Mas seus namorados passaram de idiotas parciais a idiotas completos. Eles faziam coisas como parar a lavadora de roupas no meio da lavagem, tirar nossas roupas, jogá-las no chão e começar a lavar as próprias roupas. Eles gastavam toda a água quente tomando banhos super longos. Escreviam "devolver ao remetente" no nosso correio. Destruíam flores que nossos namorados enviaram ou trouxeram para nós. Recusavam o pacote de entrega. Pararam de contribuir para o fundo de abastecimento compartilhado e pararam de fazer tarefas domésticas cerca de uma semana antes do Memorial Day. Recebemos um telefonema do proprietário de nossa nova casa dizendo que os inquilinos anteriores haviam se mudado e que poderíamos nos mudar mais cedo se quiséssemos, sem nenhum custo. Amber, Ana, Maria e eu discutimos isso e decidimos sair de nossa casa atual o mais rápido possível, mas não contamos para Carla e Gabriela. Chega o fim de semana do Memorial Day e Carla, Gabriela e seus namorados saem da cidade para acampar, enquanto o resto de nós coloca nosso plano em ação. Com a ajuda de amigos, Amber, Ana e Maria, mudamos todas as nossas coisas, e quando digo todas, quero dizer todas. Móveis de sala de estar, móveis de sala de jantar, pratos, talheres, panelas, recipientes de armazenamento de alimentos, utensílios de cozinha, cortina de chuveiro, tapetes, lâmpadas, aspirador, vassoura, pá de lixo, etc. Também decidimos que como nem Carla nem Gabriela lembraram que haviam contribuído para o fundo compartilhado de suprimentos domésticos desde março, o papel higiênico, as toalhas de papel, o detergente para a louça, o detergente para a roupa e assim por diante eram nossos. Então pegamos tudo isso também. Gabriela e seus namorados ficaram chocados ao voltar do acampamento e encontrar a casa vazia. E o que tornou nossa vingança mesquinha ainda mais doce foi que, a caminho de casa depois do acampamento, todos os 4 tiveram uma intoxicação alimentar e ficaram muito, muito doentes. As mensagens contundentes que recebemos sobre sair sem avisar e levar todos os bens domésticos compartilhados, especialmente o papel higiênico, foram impagáveis. Amber, Ana, Maria e eu somos grandes amigas e ainda rimos muito da situação. Cerca de 12 anos depois, e nenhuma de nós ouviu falar de Gabriela desde a formatura. Já que não quer me devolver os $38, vou mostrar o terror de alguém que conhece seus direitos. Em 1998, mudei-me de Michigan para Virgínia e consegui um emprego como técnico de irrigação para uma grande empresa regional de paisagismo. Em 6 meses, aprendi a lição de que trabalhar como técnico de irrigação para paisagistas foi um erro. Você é tratado como um mal necessário e sempre leva a pior. Eu ouvirá boatos de que alguns gerentes de área haviam cometido erros e desfeito alguns contratos de manutenção bastante grandes, e de alguma forma, tentariam fazer de mim o bode expiatório. Então, fui prontamente ao segundo empreiteiro para o qual originalmente trabalhará. Consegui um emprego lá e dei um aviso prévio de uma semana antes de me demitir. Meu gerente ficou me pressionando para avisá-los com mais antecedência, até que eu lhe disse que se ele falasse mais uma vez sobre avisar com antecedência, nem voltaria lá no dia seguinte. No final da semana, devolvi meu uniforme junto com o meu comprovante de reembolso de $38 e disseram-me que eu não receberia nada de volta e eles não pagariam meus $38. Fiquei chateado,
mas segui em frente. Na semana seguinte, entrei em contato com o Conselho Trabalhista local e apresentei uma reclamação, alegando que, durante todo o tempo em que trabalhei para eles, recebi um salário, mesmo sendo um funcionário que deveria receber por hora, e solicitando o pagamento de todas as minhas horas extras. Algumas semanas se passaram, e recebi uma ligação do meu antigo emprego. Tivemos uma reunião e revisamos tudo com idas e vindas, e ele tentava justificar que eu realmente deveria receber salário fixo e que não me deviam nada. Fiquei farto dessa situação. Eu disse a ele que poderíamos discordar sobre o quanto eles me deviam, mas eu podia garantir que eles me deviam algo. Além disso, eu faria questão de ir de filial em filial da empresa a cada dia de pagamento e ficar com uma placa do lado de fora do portão, informando a cada funcionário que estava perdendo suas horas extras que poderia processar a empresa. Acabei assinando um termo e recebi um cheque de 5.000 no dia seguinte, dentro de 2 meses. Essa empresa e várias outras na área começaram a pagar o que chamam de horas extras chinesas. Eles pegam seu salário semanal, dividem por 40, e para cada hora extra que você trabalha, você recebe metade do valor por hora. Se você fizer a matemática e considerar como o Conselho de Trabalho determina suas horas extras neste caso. No fim, a estratégia funcionou corretamente. Em resumo, meu empregador tentou me tirar $38, e eu os fiz pagar $5.000. Posso ser mãe solteira, mas a humilhação que você me fez passar não vai escapar de uma vingança. Quando eu tinha 18 anos, no primeiro ano da faculdade, engravidei, e o pai entrou para a Marinha para escapar da responsabilidade. Meus pais, conservadores e rígidos, exceto quando é inconveniente, me abandonaram e cortaram o apoio financeiro. Eles queriam que eu fizesse um aborto para evitar a perda da minha bolsa de estudos. De repente, aos 18 anos, me vi totalmente responsável por mim mesma e pela minha situação de vida, sem apoio financeiro ou emocional de ninguém. Eu morava em um dormitório particular e fiz amizade com a gerente da propriedade, Amanda. Quando contei a ela minha situação, ela foi como uma heroína e me ajudou a conseguir um lugar para ficar em uma das outras propriedades que ela administrava. Eu estava sendo despejada do dormitório. Ela então me ajudou a conseguir um emprego em uma loja de presentes em uma dessas propriedades. Achei que ela era a pessoa mais maravilhosa por tudo isso. Até que seus verdadeiros motivos ficaram claros. Ela queria adotar meu bebê, embora eu não tivesse manifestado interesse em dar meu bebê para adoção. Depois de algumas semanas de trabalho, ela lançou uma campanha para me convencer de que eu não servia para ser mãe e que meu bebê ficaria muito melhor se eu o deixasse. A princípio, foram comentários sutis e passivo-agressivos sobre quanto dinheiro ela e o marido tinham. Como ela mesma não podia ter filhos, como esperava poder adotar um dia? E que vida maravilhosa eles dariam ao bebê. Mas com o passar do tempo, sua abordagem tornou-se mais agressiva e direta. Ela estava sempre por perto da loja e até vinha ao meu apartamento pronta para apontar coisas que eu fiz ou não fiz que provavam que péssima mãe eu seria. Ela fazia longos discursos sobre como eu era horrível por ter um bebê sem pai, como ficaríamos vivendo de bolsa esmola do governo para sempre? Como Deus a trouxe para minha vida? Porque ela estava destinada a ter meu bebê. Foi interminável e constante durante meses e por vezes deixei que seus comentários me perturbassem e me fizessem pensar se ela estava certa. Mas no fundo eu sabia que seria uma boa mãe por um tempo. Sentindo-me intimidada, deixei que ela me incomodasse e me forçasse a incluí-la em eventos relacionados ao bebê. Até deixei ela ir comigo ao ultrassom, onde descobri que meu bebê era uma menina e ela ficou tão animada por mim. À medida que me aproximava do parto, tornei-me mais forte em deixar claro para Amanda que eu não iria desistir do meu bebê. Tentei evitar dor o máximo que pude, mas sempre me lembrava de quanto poder ela tinha sobre minha situação de vida. E logo tive colegas de trabalho me dizendo que ela estava alegando que a adoção do meu bebê era um negócio fechado. Ela até disse às pessoas que estava decorando um quarto de bebê e comprando roupas de bebê. Quando ficou claro que ela não iria me fazer mudar de ideia, ela começou a me ameaçar com o despejo do meu apartamento e me demitir do meu emprego. Dessa forma, eu perceberia como minha situação era instável e reconheceria que eu não tinha jeito de ter um bebê. Dito e feito. Perdi meu emprego. Ela me despediu por não usar meus sapatos atrás do balcão do caixa, na loja de presentes. Quando eu ficava de pé o dia todo, meus pés inchavam demais. Eu ficava atrás do balcão e tirava meus sapatos um pouco, mas nunca à vista dos clientes. Ainda assim, isso foi motivo suficiente na mente de Amanda para me ensinar uma lição.
E não demorou muito, depois de perder meu emprego para também perder meu apartamento. Acabei pulando de casa em casa e até passei algum tempo sem teto até conseguir algum auxílio moradia. Nesse ínterim, fui ao Elsie e reclamei e eles me ajudaram a mediar com os proprietários da loja de presentes. E como resultado, a Amanda foi demitida da administração daquela propriedade e eu recebi meses de atraso e algum dinheiro extra pelo sufoco em troca de não processá-los totalmente. Esse pequeno dinheiro inesperado acabou sendo uma grande bênção que me permitiu sobreviver financeiramente até que eu tivesse meu bebê e pudesse voltar à escola. Amanda me demitir foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu vi ela anos depois e ela ainda não tinha filhos. Melhor vingança. Minha filha agora está se preparando para se formar com bolsa integral. Parece que ser criado por uma mãe solteira não é tão horrível quanto Amanda pensava. Assista também